Oi, tudo bem? Então, pessoal, se alguém estiver ouvindo, por favor, logo já me avise que tá tudo certo aí com o microfone para ver se o áudio tá ok. E hoje, então, eu estou aqui na Semana Amarela. Semana Amarela eu já expliquei o que é lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Eu faço todo mês de maio uma ação em prol do Maio Amarelo e por causa disso, já que a minha atividade principal de atuação, que é a avaliação psicológica para o trânsito, mas que o intuito é sempre estar cuidando e salvando vidas de alguma maneira indireta também. Então, a minha Semana Amarela já tive com o pessoal aqui da Guarda de Foz do Iguaçu, a gente fez a abertura do Maio Amarelo de Foz. Se você não conhece Foz, venha para cá, nós temos uma das sétimas maravilhas do mundo. Ela é eu não me lembro agora a ordem que ela está, mas enfim, você está super convidado para vir com saúde e principalmente com todos os cuidados aí do coronavírus, é claro que a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar. Mas enfim, hoje estou aqui para conversar com a Joelma. Ela vai contar um pouquinho de como a situação que ela passou. Ela esteve aí durante uma etapa da vida dela, ela é ciclista e ela não é daqui de Foz, ela está conversando aí comigo já de longe, já veio, fez uma outra live comigo. Assim que ela entrar, eu dou o clique aqui para a gente poder começar o nosso papo de trânsito com a Joelma para falar sobre resiliência dentro do trânsito. Por que é necessário também. Muito obrigada por estar aqui. Aproveite, já dá aquele. Aperta nesse aviãozinho aí, ó. Compartilha para todo mundo e vamos conversar um pouquinho sobre trânsito de uma maneira segura e principalmente resiliência quando é necessário para superação. Então vamos lá. Joelma, clica aqui, pede para participar e vamos dar início então às nossas conversas. Vamos ver se ela tá conseguindo. Eu não sei muito bem ainda como mexe nisso. Ó, oh, descobri que dá para usar filtros. Brincadeiras, brincadeiras. Vamos de cara limpa, né? Muito bem. Deixa eu ver Olá. aqui o seu. Pronto. Acho que eu Olá, vi uma boa poltrona. noite. Isso mesmo. Então, como vocês estão, gente? Ótima noite a todos. Vanessa, muito obrigada pela oportunidade, viu? De estar aqui com você nesse momento, nesse bate-papo, que é muito importante, esse assunto super importante, né? Nas nossas vivências e nesses momentos aí de trânsito, nas conduções, tanto de bike como de moto, de carro. E eu faço os três. Eu piloto, ando de bicicleta, dirijo também. Então, superação, assunto fantástico. E o legal é conversar ainda mais com uma mulher que faz tudo isso, né? Porque já foi o dia que a mulherada não estava aí nas duas rodas, já não está mais entre nós esse tempo. Ó, é ótimo poder ver como a gente se desafia. Eu lembro de quando eu estava pedalando, cheguei a fazer 44 quilômetros orgulhosamente. Pena que acabei dando uma parada em função de outras coisas, mas também passava por um medinho, porque meio que eu tenho a cabeça de que eu gostaria de um cenário ideal para poder estar andando, né? Uma rua de ciclovia, estar em segurança, não precisar ir até o local que é mais seguro de carro para daí descer a bicicleta. Acho um saco isso. Então, várias dessas coisas acabaram me desmotivando. Então, se você puder contar como é que é a tua experiência em continuar, principalmente porque é bom para a saúde. Ontem a gente conversou com o fisioterapeuta que falou muito sobre saúde como um todo, mas principalmente como é que, puxa, como que eu não deixo a bola cair se eu tô com medo? Sim, falar do medo é falar dessa palavra tão importante que é a superação, né?
No dicionário nós temos um significado e na psicologia nós podemos colocar bem mais além. Então, no dicionário a gente pode colocar como um ato, né, de ultrapassar alguma coisa. Então, na psicologia, nós podemos assim pensar de uma forma além. Podemos colocar até a palavra resiliência, né? Então, superar o medo, gente, depois de ter passado por um processo, um acidente, e não foi uma só vez, né? Foram duas, três vezes eu sofri acidente de moto. E minha mãe, eu lembro que minha mãe sempre fala, Joelma, por que você não muda? Desfaz, olha, vende essa moto e tal. E eu continuo porque nós precisamos ter essa resiliência, superar os nossos medos, os nossos traumas. E fazer também, Vanessa, sempre uma avaliação, né? De como aconteceu. Será que o imprudente, né, foi eu ou foi o outro? Né? Isso é muito importante. E eu tenho feito isso e percebido e notado de todas as vezes foi o outro que muitas vezes não estava no seu devido lugar. Então, antes de entrar nesse assunto, né, da superação, da resiliência, eu gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Joelma, né, sou orientadora educacional e assim, desde sempre em minha vida eu busco ter essa superação, a resiliência, mesmo enfrentando lutas, dificuldades, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis, né? E quando você deixa o medo ele paralisar, às vezes não vai ser legal para você, você não vai dar continuidade à sua vida. Então, hoje nós estamos aqui, né, falando um pouquinho sobre isso, sobre a superação, a resiliência. Voltando agora para este assunto, foi bem difícil para mim quando eu sofri um acidente, né, de moto. Eu estava no meu lugar certinho, na minha via, estava ali certinho, né? Dei o sinal para entrar na via e vinha um moço bem descontrolado, assim, bem. Eu percebia pelas buzinas e eu ficava me perguntando, ele atrás, buzinando, e eu me perguntando, mas o que ele está querendo que eu faça? Porque não tem mais lugar, eu estou na minha via certinha, né? E foi quando, infelizmente, eu me deparei com ele bem próximo de mim. E nesse momento a gente não tem mais o que fazer. Eu só pensei, mas o que ele está fazendo? Só foi isso que eu falei e acabou que, eu só me vi no chão ali, né, reagindo, porque é uma reação natural, é um comportamento natural de todos que sofrem, né, um acidente, a gente tentar ali levantar, e foi o que eu fiz. Naquele momento, o meu capacete, ele tinha voado, né, saído da minha cabeça, porque eu estava bem folgado aqui, e infelizmente eu fiquei sem um capacete, né, no momento do baque, e toda essa parte aqui do meu rosto, eu vou tirar aqui para vocês olharem. Tem um pouquinho ainda de cicatriz, mas toda essa parte, não só o rosto, né, mas toda essa parte esquerda acabou sendo afetada. Então, meu braço, perna, eu perdi o movimento do pé no momento, né? Então, foi bem difícil para mim aquele momento, gente, porque quando você está fazendo algo errado, né? Você até depois você se fala, mas por que eu fui fazer isso? Mas eu estava no meu lugar certo, eu estava na via, né, corretamente, eu dei o sinal, eu fiz tudo corretinho, mas por que ele fez isso comigo? E aí não prestar socorro também, isso me deixou bem abalada, né? Então, assim, como você perguntou, né, Vanessa, como que é possível a gente continuar, né, mesmo tendo esse medo? Porque eu não vou mentir para vocês que eu não tenha medo, né? Isso é natural. O medo, ele serve até para nos ajudar nesses momentos. E hoje eu tenho uma cautela e uma responsabilidade, entendeu? Maior do que eu já tinha. Então, veja como é difícil no trânsito você se responsabilizar pelos seus atos e ainda você ter que se responsabilizar pensando no outro, né?
E se o outro fizer isso, eu tenho que fazer como? E tal. Então, essas preocupações sempre vêm na minha mente. E assim, hoje eu tenho mais uma preocupação com o meu retrovisor. Então, quando eu percebo que o carro ele está se aproximando, eu quero acelerar mais um pouquinho, mas sempre com equilíbrio, responsabilidade, né? Olhando sempre o outro. E esse medo, ele não pode de forma nenhuma nos paralisar, certo? É por isso que na psicologia nós falamos muito de resiliência, né? É algo que você precisa a cada dia mais e mais desenvolver. Gente, isso é um exercício, tá? Então, eu me recordo que depois do acidente, quando eu peguei o trânsito, eu precisei fazer exercícios, né? Pensamentos, fiquei ali trabalhando a minha mente, não vai acontecer nada. Naquele dia foi aquele dia, então hoje é um outro dia, um novo dia. Então, veja que esse processo, ele pode ser feito na nossa mente. É por isso que nós precisamos capacitar a nossa mente frente a esses pensamentos disfuncionais, que são ideias automáticas, né? Que vão surgindo ali no momento que vem aquele medo, aquela preocupação, será que ele vai vir um outro carro também e vai fazer isso comigo, vai bater na minha moto e tal. Então, são preocupações, são pensamentos que vêm rapidamente, né? São automáticos. E aproveitando então, agora me ocorreu à mente que você falando dessas estratégias que você adotou, você teve alguma pessoa que foi e te acompanhou também e te ajudou nesse momento? Um profissional ou algum amigo que fez esse papel? Nossa, gente, foi sim, eu tive um amigo, né, que me acompanhou. Uma amiga foi comigo, né, no hospital. O meu amigo, ele levou a minha moto, trouxe, né, no caso, para minha casa. Então, cada um teve ali um papel e logo depois, como ele queria muito, né, como ele me viu, ele viu o meu estado, ele queria me levar de qualquer forma para o hospital. Não, a gente precisa levar, Joelma não está bem, Joelma não está bem, a gente precisa levar. E logo veio uma moça que estava ali acompanhando também um acidente e falou: gente, não vamos fazer isso, não faça isso, vamos aguardar o socorro. Ela precisa ir com o SAMU. E nós aguardamos. A minha colega, né, uma amiga minha mais próxima, a Dalila, ela me acompanhou, foi até o hospital, então ficou a todo momento comigo. E isso é muito importante também, né, Vanessa? Foi muito importante para mim naquele momento ter alguém ali pertinho, né, para, ó, Joelma, eu tô aqui, fica calma, porque às vezes as sensações que eu tinha era que eu ia perder a minha memória, eu não estava conseguindo ter equilíbrio emocional naquele momento. Eu sentia uma parte do meu rosto, da minha cabeça, adormecer, né? E eu me recordo que eu sempre recitava salmos ali, e eu notava até que as pessoas olhavam assim para mim, talvez pensando, ela perdeu literalmente o juízo, mas foi justamente para trabalhar minha mente. E eu falava com Deus, eu falava, Senhor, me dá força, porque eu sinto que agora eu estou perdendo, né, as minhas funções mentais. E isso me desesperava, e eu fiquei muito angustiada. Então, essa minha amiga, pertinho de mim, o meu amigo também, eles me deram essa força, e não só eles, mas outras pessoas que estiveram no WhatsApp também acompanhando e tal. Então, é muito importante, né, esse acolhimento. Foi muito importante para mim. E a retomada para poder voltar a dirigir também precisou de um suporte ou você fazia esse autotrabalho sozinha? Como eu disse, esses pensamentos eu refazia. Então, sempre que vinha pensamentos negativos, e até hoje, gente, foi em 2020, foi no mês 7, né? 22 dos 7 que eu tive o acidente. Então, não tem como ter superado tudo, né, Vanessa? Assim, mas até hoje eu preciso fazer desconstrução dos pensamentos negativos. Então, sempre que me vem aquela preocupação,
e eu começo a colocar pensamentos positivos. Não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, eu estou no meu lugar. Mas aquela preocupação, essa preocupação de que será que o outro vai respeitar o seu lugar, né? Será que o outro vai fazer a sua parte? E isso me angustia até hoje, porque assim, de fato, o moço que bateu em mim, ele não fez a parte dele. E você chegou de alguma maneira procurá-lo depois do ocorrido, pedindo algum ressarcimento, ou pelo menos responsabilização sobre o que ele fez, porque tá previsto dentro do Código de Trânsito, se você não fizer o socorro da pessoa, isso tem medidas cabíveis, né? Uhum. Na verdade, eu tinha como fazer isso, mas por opção eu não busquei, tá? Eu não aconselho ninguém fazer assim. É muito importante quando você responsabiliza o outro, né, daquilo que ele precisa cumprir ali, mas para mim, até o momento, eu não tenho condições disso, entende? Eu não tenho essa estrutura suficiente para procurar ele e tal, fazer. Sabe aquela busca aí, eu fico assim, sempre preocupada, quem que eu vou encontrar, sabe? Se foi uma pessoa que fez isso comigo e a gente percebe que foi algo assim por maldade, é como se falasse, não, o que que essa menina tá fazendo na minha frente? Eu preciso tirar ela do meio do caminho, né? Então, assim, hoje eu me preocupo muito, quem eu vou encontrar? Quem será essa pessoa? Né? O que que passa na cabeça dele? O que que ele pode fazer comigo depois? Então, são preocupações que vêm, são pensamentos. Então, eu preferi não buscar, não procurar. Entendi. Pergunto isso porque justamente quando a gente está atuando com pessoas que têm algum tipo de trauma com relação ao trânsito, tem muitos Uhum, profissionais que se propõem também a ir junto com a pessoa, com o paciente daquele momento, a deixá-lo conduzir e a pessoa também vai. Muitas vezes eles têm o curso de instrutor de trânsito. E aí tem o carro adequado, tem os pedais duplos, uhum, né, para os dois, para conseguir ter o controle. E isso é para uma pessoa que talvez esteja ou no início da aprendizagem, retomando, teve talvez até alguma sequela, enfim. Mas é muito importante pensar o quanto a gente consegue sensibilizar as pessoas para entenderem, porque tem gente que acha, ah, tudo bem, é só um tombo, levantou, tá tudo bem, tá andando, tá com uhum, todos os membros, vai, bora de novo, né? E não tem essa ideia que, como você comentou que a sua mãe fala, não, troque, observe, né? E você ter essa uhum. noção de preservar as suas condições mentais, suas condições físicas é muito importante, né? E me mostra Verdade. até a sua forma de trabalho, porque pelo que eu vejo, você fala que trabalha com metanoia e metacognição, e aí isso vem Sim, muito, muito forte na questão de insensibilização, que a psicologia atrapalha. Vem também na questão de dramatização, que as pessoas acabam colocando o hiperfoco naquele problema. E quando sim. a gente acaba modificando pensamentos automáticos de uma maneira muito mais assertiva, né? Acredito que seja isso Sim, que você está aí na tua atuação futura, rápida, logo atuação profissional. Quem não sabe, a Joelma sim, também é uma colega que, por conta do período pandêmico, ainda não conseguiu tirar toda a documentação e está eticamente respeitando esse período para poder vir atuar conosco, né? Então, isso mesmo. conta um pouquinho mais de como é que é o seu trabalho, a sua vida, como é que você vê isso no seu dia a dia. Então, você falando aí de metanoia, é interessante. Muita gente me pergunta, mas Joelma, por que o seu Instagram é joelma.metanoia? É porque essa mudança de mente e de caráter, ela precisa acontecer todos os dias. Porque se você acumular, né, o seu passado, pensamentos negativos, infelizmente você acaba paralisando, né? Então, essa palavra, ela se identifica muito comigo e nas ações, né, que eu pratico, que eu faço, que eu converso, as interações que a gente tem feito aqui com o pessoal também da igreja, que a gente tem grupos assim e tal. Então, nós acreditamos muito nessa questão da mudança de mente.
Eu acredito muito nessa possibilidade de nós termos essa capacidade mental suficiente para nós transformarmos esses pensamentos negativos. Então, quanto mais eu fortaleço a minha mente, certo? Positivamente, eu tenho certeza que as minhas dificuldades, as adversidades, eu conseguirei lidar, né, com mais propriedade. Nós entendermos o nosso lugar, entendermos também que todos nós podemos passar por problemas e dificuldades. Então, a minha vida toda, né, eu tenho isso como foco, de fazer essa mudança de mente, mudança de caráter, todos os dias, você mudar, você refazer esses pensamentos, né, disfuncionais para pensamentos positivos. Falando um pouquinho sobre o meu trabalho, eu fico nessa parte de orientação educacional, né? Acompanho os meus alunos na parte acadêmica. Então, é muito importante também esse trabalho, essa profissão e a psicologia. Eu, a gente não trabalha especificadamente com a psicologia escolar, certo? Mas nós sempre vai precisar, sempre vai ser necessário essa parte motivacional para nós trabalharmos com os nossos alunos. Então, além dos alunos, também vem a parte dos pais, né? Que é esse acolhimento, essa escuta, ela precisa ser, né, de uma forma motivacional, de uma forma também em que o outro consiga, né, alcançar os seus objetivos. Nossa, muito incrível. Para eu ter uma ideia, os seus alunos têm mais ou menos quantos anos? Eu fico nessa parte, eu fico no da educação infantil até o quinto ano. Bacana. E é uma idade que a gente acaba até aproveitando muito para fazer a educação no trânsito, né? Voltando ao Maio Sim. Amarelo, colocando foco nisso. E por que muita gente acaba perguntando: ah, mas está muito batido usar criança, usar no sentido de usá-la como meio de transformação, né? Como aquela pessoinha que vai chegar e vai falar: olha, papai, você não está de cinto de segurança. Eu aprendi hoje na escolinha que tem que usar o cinto assim. E você Uhum. tem atividades como essa na tua escola? Como é que funciona? Porque a gente costuma utilizar eles que estão sem os vícios negativos, né? Os vícios de má condução, de má comportamento dentro do trânsito, embora eles já estão vivendo ele desde que nasce. Isso. Todas as professoras, né, juntamente com a coordenação pedagógica, elas fazem esse trabalho, né, de conscientização. Eu também, como orientadora educacional, eu preciso, né, falar sobre esse assunto e nós fazemos, né, antes, né, nós fazíamos, na verdade, porque aqui nós estamos ainda nesse processo de online, então, infelizmente, a gente não está ainda nesse período presencial. Mas quando nós estávamos, nós fazíamos diversas atividades, né, conscientizando, né, às vezes fazíamos carrinhos juntamente com as professoras, fazíamos uma capela, que é uma aula especial, conscientizando, trazíamos, sempre eu convidava uma amiga, né, que era guarda de trânsito, então fazia essa palestra, então bem legal essa conscientização, né, e instruir os nossos alunos, porque trânsito também é educação, né, faz parte. Exatamente. E até o tema do trânsito do Maio Amarelo esse ano é respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Porque, como é uma escola, vocês já estão em formação de caráter, já estão aí Sim, diariamente lidando com aquela mudança entre o que é aceito em casa, o que não é aceito na escola, o que não é aceito na escola nem em casa, né? Então vai fazendo essas mudanças. E por isso que a gente fala, pratique no trânsito, porque isso já são pilares de toda a família
pelo menos deveriam ser, né, no quesito de entender o espaço do outro, que aí a gente não precisa entender somente na questão interpessoal, relacionamento de trabalho, mas entendendo isso, nós praticamos no trânsito não invadindo o espaço do outro. Às vezes pode parecer um pouco distante, e as pessoas não entendem porque, quando estão passando por avaliação comigo, eu pergunto tanto sobre como é em casa, como a pessoa é no dia a dia, porque elas não entenderam ainda. O trânsito não é uma coisa que você bota o pé para fora, entrou e saiu dele. Não. Ele é a evidência daquilo que nós somos, em essência. Então eu entendo o medo que você trouxe de quem vou encontrar lá, com relação a outra pessoa que foi o algoz, não sei como que eu posso chamar, né? Mas que foi ali a pessoa ruim. E, e quem eu vou encontrar? É uma pessoa que já não respeita, né? Além de não Verdade. respeitar a vida, porque fugiu, e é uma pessoa que talvez não está entendendo os limites. E como é que ele vai entender os limites verbais, os limites interpessoais dele, né? Sim. É Uhum. totalmente compreensivo. E muitas pessoas podem achar até difícil falar, puxa, não, mas tem que ter coragem. Tudo bem, mas às vezes a gente não está preparado, Com certeza. né? E eu falo muito sobre isso, viu, Vanessa? Cada um tem uma condição, né, de enfrentamento. Cada um tem uma condição de enfrentamento. Então, eu não posso ficar cobrando, ah, mas eu sou assim, por que que você não é também, né? Cada um vai reagir de uma forma. No meu caso, a gente sabe que na psicologia, se a gente for falar sobre esse assunto, a gente vai ver que tudo isso tem uma ligação no nosso passado, na nossa construção, né? Na segurança que os nossos pais nos deram. Eu mesma fui criada assim, né? Os meus pais me dando muita confiança, né? E instruindo como se deve. E hoje a gente percebe que é uma sociedade, uma juventude mais melindrosa, né? Que são vitimistas, tudo se vitimiza, estão ali sempre cercado por proteções e isso acaba afetando até nas decisões, né, posteriores. Então, eu devo muito isso aos meus pais que me conduziram como deve. Ai, é lindo ver isso, porque acabou de passar o Dia das Mães, né? E É tivemos a verdade. sorte, né? E a bênção de estar com as nossas, que ainda mais num período como esse é complicado. Mas um oi aí Uhum. especial para o Josney Fagundes. Quem tiver dúvida, pessoal, pode mandar as dúvidas, que a gente vai ter um enorme prazer de estar conversando aqui no olhar da psicologia e da orientação educacional aí também da nossa convidada muito especial. E ainda dentro disso, até me perdi um pouquinho aqui, desculpa. Você quer falar mais alguma coisa? Contribuir mais um pouquinho enquanto eu Uma, retomo aqui? sim, é interessante, viu? É sobre a empatia. Eu acho essa palavra bem forte e que nós podemos utilizar no trânsito. Porque se eu tenho uma empatia, me coloco no lugar do outro, eu vou ter paciência, eu vou saber esperar na faixa de pedestre, que hoje é uma dificuldade. Às vezes você fica quase 2 minutos aguardando alguém parar e se compadecer da sua presença aí. Mas certo dia eu estava, né, passeando com as minhas colegas e a gente aguardando ali pacientemente o carro, né, os carros passarem, até que veio um caminhão e foi a gente até hoje comenta sobre isso, o caminhão, ele parou e aí impediu que os outros carros, foi aí que a gente conseguiu passar, gente, na faixa de pedestre. Então, eu posso estar de bicicleta, se tem alguém que precisa passar, eu preciso dar a vez para ele passar. Então, a empatia. Então, da mesma forma que eu quero ser tratada no trânsito, né? Eu estou ali fazendo tudo aquilo, paro na faixa, eu estou de moto, às vezes eu estou com muita pressa, mas sempre vem alguém e está ali esperando.
eu vou e fico até preocupada. Eu falo, meu Deus, vou parar aqui. Já começa a dar o sinal e fico ali preocupada. Será que eles vão passar por cima, né? Vão respeitar também? Então, gente, são preocupações que vêm. Mas se você tiver empatia, se colocar no lugar do outro, eu tenho certeza que você será uma pessoa melhor no trânsito. Será melhor e até mesmo evitará muitos acidentes. Exatamente. E isso me lembra agora que mesmo quando a gente faz a parada obrigatória para o pedestre, tem que ficar com um olho aqui e um olho atrás, um olho aqui e um olho atrás, para Isso. ver se ele está passando, se está terminando de passar, para já passar rapidinho, porque alguém está ali atrás, né? Essa falta de empatia, mas também, mesmo no momento, por exemplo, eu já vi aqui na minha cidade, faixas elevadas, onde o pedestre está passando tranquilo na frente do primeiro veículo e o outro veículo está Sim. lá tentando. Aí o pedestre estica o pescocinho para ver se ele pode mesmo ir, daí ele vai, correndinho. E dá aquela Nossa. corridinha, aquela apurada. Porque alguns horários, as pessoas chamam de horário de pico, que é cheio de gente, que é todo mundo saindo do trabalho, indo para o trabalho, as pessoas ainda não saíram com antecedência, ou estão cansadas e estressadas e querem chegar logo, mas não entenderam que o trajeto é aquele que eu falo. O trajeto bom é quando todo mundo chega em casa em sã consciência, em boas condições. E aí a gente começa a ver que a empatia, ela não é só uma palavra bonita para a gente falar na entrevista de emprego, mas ela é uma palavra ótima para que a gente realmente possa exercitar nossa cidadania, que é se importar com o outro, entender o coletivo, que é o momento de um, o outro espera e depois é a próxima e assim por diante. Hoje a gente está colocado muito no mundo virtual, que é muito imediatista. Nossa, bacana, achei ótimo. A gente organizou nossas agendas, conseguimos acordar isso, mas as pessoas não estão tendo muita paciência. Percebo isso, elas não estão tendo muita paciência porque cada coisa já é um like, cada coisa já é eu tô lá dentro, eu já ganhei um Pix, já fiz não sei o quê. É tudo muito rápido. Então, esse muito rápido não é rápido no trânsito assim, não. São 20 quilômetros que você vai ter que andar. Então, assim, isso entra muito nas políticas públicas. Eu não posso deixar de comentar. Como esse condutor, que é o caminhoneiro que parou, ele, por sorte, é uma pessoa que geralmente passa por mais avaliações, que está sempre em cursos, que está sempre sendo cobrado nas rodovias e vias de trânsito rápido. Ele sabe, ele sabe das obrigações dele. Ao mesmo tempo que ele está sempre se conscientizando e passando por essas etapas, ele está construindo, fortalecendo a empatia dele. Então, se nós tivéssemos mais oportunidades de estar fazendo isso com mais condutores, teríamos com certeza políticas públicas envolvendo isso de uma maneira melhor. E eu Verdade. quero aproveitar e perguntar aqui, eu vou contar rapidinho que aqui no Paraná a gente tem um plano, não é na minha cidade, é na cidade, na capital Curitiba, né? E ela tem um plano que foi criado, uma política pública de assim, uma pessoa que sofre um acidente, causadora de um acidente, e aí vai para o juiz, tudo certinho, ela consegue fazer uma reabilitação emocional. Ela vai lá e faz a ajuda em hospitais. Eu não sei se tem algo parecido aí. E eles passam a ver as vítimas chegando. Claro que não vão deixar ele ali no meio de uma situação muito intensa. Mas essa etapa dele poder se educar, que é como se fosse o serviço comunitário dele é ali, alocado na questão de trânsito. E ele vai estar aprendendo e vivendo aquilo. A intenção é que ele saia melhor construído, né? Com uma mudança de metacognição, então. E aí, tem alguma coisa parecida na tua cidade? Como é que funciona? Porque eu já percebi que pelos seus relatos ela é um pouco agressiva, né? Sim, falando sobre o trânsito, não que eu saiba, viu, Vanessa, só se eu não estiver por dentro dessas ações, mas assim, tem essa diminuição de pontos, né? Todo esse processo que já é natural mesmo. Mas não que eu saiba que tenha alguma ação específica para isso, né? Para conscientização. Eu achei bem bacana, né? Essa ação aí.
Falando um pouquinho sobre o trânsito aqui da minha cidade, gente, nossa, é bem difícil. E assim, quem passa pelo trânsito de Itabuna vai, se você que mora em Itabuna está aí nos assistindo, você vai concordar comigo. É um trânsito bem difícil, tá? A gente percebe uma imprudência, a gente percebe uma impaciência, né? São trajetos curtos, mas em uma via que não tem necessidade da velocidade, mas que muitos, né, deixam de respeitar isso. Nós tivemos, não muito tempo, uma amiga, né, infelizmente, que sofreu um acidente por isso, né? Foi justamente o que você mencionou aí, aquela preocupação, será que o outro vai parar? Ele parou, mas será que o outro vai parar? E nesse intervalo, ela não imaginava, né, que o outro, a moto não pararia e bateu e acabou sofrendo um acidente, né, gravíssimo. Então, é muito difícil. E eu sempre falo sobre essa questão da responsabilidade, né, Vanessa? Como é importante nós termos essa responsabilidade, gente. E quando se fala aqui do trânsito de Itabuna, eu, como eu sou cristã, todos os dias eu vou sair e eu peço a Deus, Senhor, misericórdia, por favor, Deus, me afasta daqueles dos imprudentes e tal, justamente porque isso acaba assustando, né? São situações adversas que a gente consegue ver que o outro ele poderia agir de uma forma diferente, respeitando as leis do trânsito, né? Então, aqui o movimento, né, o trânsito nesses horários de meio-dia, 18 horas, 17h30, gente, é bem difícil para você passar na. Para vocês terem uma ideia, quando eu venho de bicicleta do trabalho, eu venho com muita cautela. Às vezes eu venho com alguns colegas, né, que também transitam de bike, e acaba que eles falam, não, já vamos por aqui e tal, mas a minha preocupação sempre, não, gente, calma, eu vou parar aqui. Às vezes eu paro e passo com a bicicleta, empurrando a bicicleta na faixa de pedestres, e às vezes eles passam, né, rapidamente, vem, Jó, e tal, não vai acontecer nada, mas a minha preocupação ela fica ali, mas eles não vão parar. E então eu tenho essa preocupação, né, justamente pelas situações que eu já passei. Então é um apelo, né? O trânsito de Itabuna e assim ouvindo você falar aí sobre essas ações em sua cidade, né? E eu fico aqui pensando por que muitas vezes esse assunto não tem sido assim batido com mais frequência, não tem sido consciente, né? Não tem sido falado bastante assim nas lives, eu não vejo muito se falar sobre o trânsito, sobre a importância que você precisa ter, né, como condutor. E assim, eu acredito muito que uma das explicações para isso é o quanto nós estamos caminhando para uma sociedade mais individualista, ao mesmo tempo que Sim, tem um grupo assim pesado falando vamos comer corretamente, vamos malhar corretamente, vamos, sabe, tem toda uma ação, são vários grupos, mas as pessoas estão se separando em grupos. Elas ainda não entenderam que está todo mundo no mesmo planeta, né? E sim, embora a gente estivesse na década do trânsito, renovamos aí a nossa década do trânsito, graças à grande ONU, aqui a gente tem tido trabalhos incríveis. Tem na live que eu fiz com o pessoal da guarda, eles contaram que nós não diminuímos só 50%, nós ultrapassamos a diminuição de acidentes graves e vítimas, e assim, porque tem um pessoal interessado. Então, não existe uma resposta certa para tudo, né? Então, é claro que sim, na tua realidade vai ser diferente. Mas se você sim, puder ser essa agente de transformação, já trazendo para dentro da tua escola, conversando com naturalidade, porque as pessoas não conseguem, às vezes, transpor. Como eu disse, a empatia não é bonito para uma entrevista de emprego, ela é bonita para a gente fazer na rua, sim, isso né? mesmo. Entender que a metacognição, a mudança de pensamento, a mudança de paradigmas, não serve só para você ganhar mais dinheiro, mas ela serve para você viver melhor, Uhum. né? Então, assim, nossa, dá para rasgar
ideias aqui, que você foi ótima, mas eu acho que já está quase batendo o nosso horário aí. Se você, por favor, faça seus comentários finais e vamos aí nos encaminhando para finalizar esse assunto de superação, porque é mais do que falar sobre acidente, é falar sobre vida, das vidas que vão ser salvas e tomara elas se mantenham aí com tudo que puder. É ótimo. Talvez eu esteja falando para alguém que passou por um acidente gravíssimo, que talvez esteja, né, nesse momento paralisado, né? Às vezes é bem difícil pegar um ônibus. Quantas pessoas que bem difícil viajar, né, em carro pequeno, justamente pelo trauma, pelo medo de acontecer novamente. Então é muito importante você trabalhar sua mente, tá? Ter esse controle, lembrar que os nossos pensamentos somos nós que comandamos, certo? Então esse exercício, né? Ele vai dando a cada dia mais uma superação. Então, você se esforçar, né? Fazer sempre esse exercício mental, né? Se controlar, né? Ter essa resiliência, enfrentar esses medos, né? Eu sei que para alguns talvez seja bem difícil, mas se for necessário, busque ajuda, né? Nós temos aí várias terapias que vão ajudar bastante. Se muda também para a cidade da doutora Vanessa, né? Para justamente fazer, e eu espero que essas ações também estejam acontecendo aqui em nossa cidade, né? Que é muito importante. E lembrando, gente, dessa palavra tão importante, superação, né? Ultrapasse os seus medos, tá bom? E eu tenho certeza que a cada dia mais e mais a gente vai conseguindo fazer esse exercício e tendo mais e mais capacidade mental para superar. Muito obrigada, Joelma. Quero deixar aqui minha imensa gratidão de você ter aceitado participar da Semana Amarela aqui, que nós estamos em especial pelo Maio Amarelo, que a prática o lema é, né, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Muito obrigada por ter aceito, por ter cedido o seu tempo aqui para nós, podermos ver com outros olhos as vítimas, mas não vítimas, mas pessoas que são responsáveis em mudar Uhum. também a sua história para continuar conseguindo conquistar o seu trabalho de todos os dias, conquistar os cursos que querem fazer, conquistar os amores que vão encontrar, porque a gente precisa sair de casa para fazer as coisas. Nesse momento está um pouquinho difícil, mas se pudermos entender o tempo de uma maneira diferente, quem sabe a gente consegue levar o tempo desse novo jeitinho para o trânsito, né? Já seria ótimo. Muito obrigada a você também que passou aqui a noite com a gente, conversou, mandou um like. Muito obrigada. Quero aproveitar e te pedir, Joelma, posso fazer a publicidade desse vídeo no YouTube? Pode sim, Muito pode sim. obrigada. E muito obrigada por ceder o seu tempo e que a gente se encontre em breve, logo com tudo resolvido e que a pandemia já tenha ido embora e todo mundo esteja com saúde. Ai, que bom. Muito obrigada também, viu, pelo convite. Eu espero assim, em outros encontros, nós possamos marcar aí. Eu espero ter contribuído de alguma forma e mais, e a gente só tem que buscar mais paz, né, no trânsito. É isso. Aqui pela Verdade, cidade é o que eu tenho a dizer. Paz no trânsito, por favor, cada um no seu lugarzinho, por gentileza, tá bom? verdade. Então tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho.